acho que a novela Neymar e Copa do Mundo tá igual aquelas séries que o povo insiste em alongar para poder ganhar mais dinheiro e no final das contas só enche o saco de todo mundo e só irrita todo mundo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente chegou no ponto que eu acho mais baixo dessa novela. Isso porque eu vou falar sobre a carta aberta para Carlo Ancelotti que o Rica Perrone escreveu falando sobre a convocação do Neymar. Então, eu trouxe a carta aqui e a gente vai analisar. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo. Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo e antes da gente começar, queria pedir que você deixasse seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhasse esse vídeo para os grupos de WhatsApp e Telegram e vamos falar de futebol. Antes eu queria deixar claro que eu vou tentar, ao possível, que esse seja o último vídeo falando sobre o Neymar até o dia da convocação. Já é uma parada que saturou, já é uma parada que já tá enchendo o saco. Se você quiser minha opinião, eu falei isso em vídeo, eu falei isso em podcast. Você pode ir lá no Pode Vir que tem, que eu vou estar falando daquilo. E cara, não tem por que eu ficar repetindo minha opinião. Vamos lá, pra carta. Carlos, espero que você esteja bem. Não melhor que no dia 19 de julho, mas bem, falta uma semana. O Brasil e parte do mundo está esperando você dizer um nome na segunda-feira. Você com certeza já sabe, mas como fez questão de passar um ano isolado, usando o método incomum de roteirizar a novela ao invés de encerrá-la cedo, o último capítulo é cedo. Contra todos os nossos campeões mundiais, contra todos os atuais craques do mundo, contra a enorme maioria dos treinadores brasileiros e contra a maioria da população brasileira, você pode dizer não. Contra o entendimento do contexto, contra os fatos, contra o talento e contra as nossas raízes, você pode dizer não. Contra a sua experiência em 94, quando auxiliar do treinador em questão, você viu Baggio machucado levar sua seleção até a final. Contra a história que sempre nos entregou a taça através do talento raro e jamais pelo coletivo intenso e veloz. Por tudo isso, com tudo isso, você ainda pode dizer não. Cara, pra gente começar essa conversa é o seguinte. Ele dá a entender que a convocação do Neymar já era uma certeza de antes. De que o Neymar era uma convocação praticamente, como é que eu posso dizer, intocável. Como se o Neymar fosse intocável desde o início do ciclo do Ancelotti. E que agora o Ancelotti ele tá fazendo uma novela para chegar no final e fazer uma surpresa no final. E agora ele tem a opção de ir contra tudo, contra todos. Cara, primeira coisa pra gente analisar. A gente precisa entender por que o Neymar não foi convocado. Resumindo, o Neymar não foi convocado por problemas físicos. O Ancelotti não tá falando que ele é um jogador ruim, mas que ele é um jogador que falta ritmo. É um jogador que, querendo ou não, quando você tá dependendo do Neymar, falta ritmo, falta não é entrega física, porque eu tenho certeza que nessa última parte desse ciclo, o Neymar teve uma entrega física. Mas, querendo ou não, as convocações do Ancelotti foram sempre em momentos que o Neymar não estava bem fisicamente. Então, como o Neymar não está bem fisicamente, não tem por que convocar ele. E beleza, é muito feio ele colocar Deus e o mundo na fala dele, porque você está indo contra os grandes jogadores do futebol mundial, sobre os grandes craques, sobre não sei o que, sobre metade da população brasileira. Cara, se você analisa a fala dos craques, primeiro que são craques que, segundo o Vampeta, sempre torcem contra o título da seleção brasileira para que eles se mantenham na visibilidade. E isso é um ponto. E, segundo, muitos dos craques disseram, se o Neymar estivesse bem fisicamente, é para colocar. E foi mal, galera. Não dá para você pensar em um jogador que faz controle de carga como um cara que seja bem fisicamente.
O Neymar que eu penso que está bem fisicamente é o Neymar que conseguiu fazer uma sequência de jogos no final do Campeonato Brasileiro. Tava jogando de sacrifício? Tava, mas conseguiu emplacar uma sequência. Depois daquela sequência, foi muito difícil ele emplacar outra sequência de jogos. Então, não dá pra gente chegar e falar hoje que o Neymar esteja bem fisicamente. O Neymar não está mal fisicamente, mas não estar mal e estar bem são duas coisas completamente diferentes. Segundo, ele citou o Baggio, que o Baggio estava lesionado em 94 e que ele foi até a final. O Baggio ele foi o segundo artilheiro das eliminatórias. Ele jogou 7 jogos de 10 e, além disso, foi bola de ouro em 93. Ou seja, o Baggio foi um personagem que participou do ciclo inteiro. Então, você querer comparar um jogador que foi bola de ouro em 93, que participou do ciclo inteiro, que foi artilheiro nas eliminatórias e que, inclusive, foi importante nas competições, para um jogador que ficou praticamente 2 temporadas sem jogar e que só participou de 2 jogos no início do ciclo, pô, galera, foi mal. Aí ele está de sacanagem. Aí ele vai falar: a história sempre nos entregou traça através do talento raro e jamais pelo coletivo intenso e veloz. Então a seleção de 70 é um bando de fominha que um saía driblando o outro. Não tinha toque de bola, não tinha coletivo. 94 só tinha Romário e só o Romário estava pro gol. 2002 só tinha Ronaldo, não tinha coletivo. O jogo, ele não tinha troca de passe, o jogo era só talento, porque a gente só saía do meio de campo, atrás ali do tiro de meta, e saía driblando o goleiro. Pô, você tá de sacanagem, né? Pô, o gol mais antológico da seleção brasileira, o gol mais bonito da seleção brasileira, é um gol que acontece por troca de passe. E você quer pintar pra mim que o futebol brasileiro é puramente talento, não tem nada de coletivo. Ah, me faça meu favor, né, velho? Me faça meu favor. É claro que você tem talento individual, mas o talento individual era sempre potencializado pelo coletivo. E aí vamos lá, vamos continuar a carta aqui. E nada mais me incomoda no mundo do que olhar para um bilionário aos 34 anos, idade que nenhum grande jogador nosso conseguiu disputar uma Copa, com 200 cirurgias, ter que aguentar tudo que está aguentando para tentar estar onde reclamamos que quem está não dá o devido valor. Cara, se tu tá se incomodando por conta de um bilionário de 34 anos, cara, tu tem que se incomodar com mais coisa, velho. Tem que dar uma olhada como é que tá a tua casa, tem que dar uma olhada como é que tá as coisas da tua vida, velho. Porque se o teu incômodo é por conta de um bilionário de 34 anos, que foi mal em momentos da carreira, não se dedicou bastante, e agora tá querendo pintar como se fosse o salvador da pátria da nossa seleção, que ele não é. Que ele não é. Então, velho, foi mal. Então pode acabar. Então já era. Continuando. Eu tenho pavor de jogador que tem medo de jogo grande, Carlos. E tenho paixão por quem o procura. E aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Uma pergunta assim, polêmica. O Neymar procura jogo grande? Sério, não. Vamos olhar pra seleção brasileira. Quais são os jogos grandes que o Neymar realmente decidiu? Que beleza. A gente tem o jogo da Croácia em 2022, que beleza, tá na conta dele. Fez uma boa... Ele tem uma boa Copa América em 2021. Legal, bacana. E depois disso, ele tem uma boa Copa do Mundo em 2014. 2018 ele não decidiu nada. Ele não decidiu nada. Ah, Bernardo teve a bola no travessão contra o Courtois. Só isso. Ah, mas 2016... Pô, irmão, Neymar Prime, jogando contra um moleque de 23 anos. Foi mal, galera. Não. 2014 foi uma boa Copa. 2013 foi uma boa Copa das Confederações. Naquela época valia a pena. Naquela época ele realmente foi decisivo. Então você tem uma Copa das Confederações. Você tem uma Copa América que o Brasil perdeu. E você tem um jogo em Copa do Mundo. E tá, um jogo em Copa do Mundo e uma Copa do Mundo que foi em 2014. Que realmente o Neymar foi uma peça decisiva. Mas vamos lá. Copa de 2018 ele foi decisivo. Ele apareceu em jogo grande. Quando a gente precisou contra a Bélgica, ele apareceu? Não apareceu.
Em 2015. Em 2015 ele vai expulso contra a Colômbia. Na Copa América de 2015. Contra o Paraguai ele não aparece. E a gente perde nos pênaltis. Em 2016 ele nem tá. Mas ele não tá por conta das Olimpíadas. E aí, mas o Neymar nas Olimpíadas fez o gol de falta contra a Alemanha. Contra o Sub-23 da Alemanha. Pô, galera. Sério, o Neymar Prime. O Neymar jogando uma barbaridade de bola. Você tá chegando pra mim e você tá falando que o Neymar jogando uma barbaridade de bola, que não sei o que, e você vai considerar isso? Legal, Olimpíadas, que não sei o que, era um título que faltava pra seleção brasileira. Mas galera, a gente tá falando do Sub-23. E aí, além disso, você não tem outros momentos da carreira do Neymar que ele é decisivo. Então virar e falar assim, eu tenho paixão por quem eu procuro, você querer colocar o Neymar nessa situação? Não sei. Mas vamos lá. Vou deixar essa no ar pra vocês responder, pra vocês me criticar. Vamos lá. Sabe aquela galera que adora números? Manda eles olharem quem é o melhor jogador do Brasileirão, segundo o computador do SofaScore. E pra quem tiver essa curiosidade, o melhor jogador do Brasileirão, segundo o SofaScore, é o Lúcio Acosta. O Neymar ele não aparece, por quê? Porque ele participou de 47% dos jogos do Santos. Então, ele não vai aparecer nessa metragem. Eu acho que ele deve aparecer em mais partidas. E aí, tem uma questão que eu acho interessante, que é o seguinte. Pô, beleza. O Neymar, quando a gente conta todos os jogadores, foi o jogador que tem a melhor nota no SofaScore. Mas a gente precisa considerar que o Neymar não jogou contra Flamengo, não jogou contra São Paulo, não jogou contra Palmeiras. Teve jogos grandes onde ele seria muito requisitado, em que ele não participa. E tem jogos menores, em que, querendo ou não, a defesa vai ser mais limitada e que vai ter mais oportunidades dele mostrar da sua habilidade, que ele vai aparecer mais. Então, acaba que, querendo ou não, fica uma nota meio desbalanceada, é uma nota que tem uma certa tendência. Não tem como a gente virar e falar o seguinte, não, o Neymar é o melhor jogador do Brasileirão, sendo que dos 6 jogos que ele jogou, 6 ou 7, se eu não me engano, ele jogou, contra Remo, ele jogou contra Inter, ele jogou, ele jogou jogos menores e jogos contra times grandes e times que estão despontando na tabela, ele não jogou, ou então ele não jogou bem. Vídeo que aconteceu no jogo contra o Fluminense, que, com todo respeito, ele não jogou bem. Beleza, seguindo. O Santos com o Neymar em campo seria quinto em 2025 e 2026. Sem ele, seria rebaixado em ambos. É número, não tô achando nada. O que o Rica tá falando é uma projeção baseada no aproveitamento do Santos com o Neymar e sem o Neymar. É claro que o aproveitamento com o Neymar e sem o Neymar é uma realidade. O Santos foi melhor com o Neymar do que sem o Neymar. Só que montar uma projeção baseado no aproveitamento é você analisar uma possibilidade de que aquele aproveitamento vai ser o mesmo até o final do campeonato. O que, cara, é uma possibilidade dentre as milhares de possibilidades que a gente tem dentro do campeonato. Levar essa projeção como uma certeza absoluta foi uma sacanagem com a estatística. É uma sacanagem com a estatística. Então, cara, vamos continuar que eu tô ficando chateado. Vocês estão me fazendo voltar a ter 8 anos e rezar pelo joelho do Zico em 86. Poucas vezes na vida eu torci tanto por alguém como torço pelo Neymar conseguir hoje. Por quê? Porque desde os 18 anos, quando o entrevistei pela primeira vez, ele me disse que o sonho dele era esse, e não ser melhor do mundo. Cara, querendo ou não, todo jogador tem o sonho de ir para uma Copa do Mundo e de ser campeão do mundo. Talvez mais do que ser bola de ouro. Porque eu não sei o quanto que isso era visto, questão de ganhar uma bola de ouro, questão de ganhar o melhor prêmio do mundo pela FIFA, mas isso tem muito de hoje em dia por conta de Messi e Cristiano Ronaldo. Mas, cara, se você perguntar pra qualquer jogador, pra qualquer pessoa que assiste futebol, um sonho de vida, vai ser ganhar uma Copa do Mundo, cara. Todo jogador é assim. E aí, beleza, ele quer passar uma virtude de que não, Neymar ele é tão humilde que ele não pensa só em si mesmo, ele pensa no grupo.
Ah, cara, tá, beleza, eu entendo. O Neymar, ele pode ter essa humildade, ele pode ter essa questão de querer ganhar com o grupo e tudo mais, isso é bonito. Mas beleza, e aí? O que você tem pra me provar que o Neymar merece ir pra Copa? Vamos seguir. Carlos, eu torço pra Ferrari. Eu sofro com a bandeira da Itália a cada 15 dias vendo televisão. Minha família veio da Itália, eu amo a Itália. Roberto Baggio é um dos 10 maiores ídolos do futebol. Estou até torcendo pro crime Antonelli. E gosto de você, Carlos. Nem sei porquê, mas eu gosto. Ah, véi. Pô, tipo assim, eu não quero desmerecer o trabalho. O Rica Perrone como jornalista. Tem momentos do jornalista Rica Perrone que eu concordo com ele. Eu não acho que é um mau jornalista. Mas, cara, ai, eu consigo imaginar ele de ajoelhado, implorando pro Carlo Ancelotti, igual uma criança. Sabe a criança? Quando ela tá na ReHap, qualquer loja de brinquedo, chorando pro pai, querendo um brinquedo. Eu vejo o Rica Perrone assim, pedindo Neymar na seleção. E aí, caraca, e aí ele mete, tu não vai me F na segunda-feira, né? Me promete que não virá um italiano o não que fará a maior parte do país olhar para a Copa do Mundo sem o mesmo brilho. Cara, a maior parte do país já olha a Copa do Mundo sem o mesmo brilho. E não é por conta de Neymar ou não, o Neymar está na seleção. É por conta do vexame que a gente está passando a cada 4 anos, sabe? Não vou falar de vexame, porque, pô, perder para aquela Croácia é complicado. Mas, ok. Porque se tu perder, vamos te odiar por não ter levado. Isso eu tenho certeza que vai ter uma galera que realmente vai odiar o Carlo Ancelotti por não ter levado o Neymar. E se tu ganhar, vamos olhar tristes pra foto sem ele. Cara, você tá de sacanagem, né? Que você tá se dizendo torcedor do Brasil. E se o Brasil ganhar sem o Neymar, você vai ficar triste porque o Neymar não tava. Pô, foi mal. Isso não é torcedor do Brasil pra mim. Se por um raio de acaso isso cair nos peitos do Rica Perrone. Cara, eu não tô falando que você tem que ser crucificado, não. Mas se preserva, cara. Se preserva. Não inventa Carla, Neymar e mais 25. Cara, pô, foi mal. Eu acho humilhante. Sabe? E você tá falando da infância, você tá querendo atribuir você tá querendo forçar uma barra de que você é de uma família italiana, você torce pra Itália e que não sei o que. Como se você estivesse tentando extrair do Ancelotti um mínimo de empatia pra ele poder repensar a escolha do Neymar. E, gente, pelo amor de Deus, tudo bem você orar, você rezar, você torcer pela saúde do Neymar, pra ele jogar uma boa Copa. Eu torço pro Neymar fazer uma boa Copa, se ele for. Se ele estiver lá, eu vou torcer pro Neymar fazer uma boa Copa e que o Brasil seja campeão. Se ele não estiver lá, eu vou torcer pro Brasil do mesmo jeito. E aí? É um jogador que não te garante. Ele não te garante um jogo decisivo, importante, não sei o que. Não garantiu contra Recoleta. Não garantiu contra Recoleta. Não adianta vir, não sei o que. O time do Santos e tal. O Suárez, com o time bunda do Grêmio, foi segundo lugar no Brasileiro. Mas o Suárez era centroavante. O Suárez foi o maior assistente do Grêmio. E você pode ver, o time do Santos e o time do Grêmio nesse estágio estavam mais ou menos pareados aí. Pra não dizer outra coisa. E aí, cara, Neymar é um excelente jogador. É um excelente jogador. Eu gosto de ver o Neymar jogar. O Neymar é bom ver o Neymar jogar, porque o Neymar, ele tem o talento, ele tem a arte. E ele tem experiência, beleza. Ele pode ir pra Copa. Principalmente agora que surgiu uma vaga aí por conta do Estevão. Mas você querer colocar Neymar mais 25, cara, é muito exagerado. Sabe? Então, cara, é isso que eu tenho pra falar. Se não gostou do que eu falei, cara, vai pra outro vídeo. Ou então comenta aí embaixo o que você tem pra me criticar. Só não me xinga, pelo amor de Deus. Vamos manter a maturidade. Vamos manter a maturidade. Não precisa me xingar. Eu não tô aqui falando. Eu não tô aqui xingando a pessoa de ninguém. Eu só tô achando ruim o comentário que ele fez. Então não vamos xingar. Pelo amor de Deus, gente. Mas enfim, se você gostou do vídeo,
Espero que você deixe seu like. Espero que você tenha assistido até aqui ao final. Muito obrigado por ter assistido até aqui ao final. Vamos torcer muito pra seleção, galera. Pra seleção ganhar o título, independente do Neymar estar ou não na seleção, tá, gente? Um beijo, um abraço no coração de vocês aí. Tamo junto e fiquem com Deus.